Bem-vindo de novo ao Titi Flow. Hoje vocês estão vendo que a gente tá bem diferente. Hoje o Titi Flow não está só com a ditadura masculina. A gente hoje decidiu e convidou a Marcele, que tem uma história muito legal com Bíblia, tem uma entrega muito profunda nesse assunto junto com a gente e vai dividir com a gente muito das suas histórias, que espero que vocês gostem. Marcele, conta pra gente como é viver com Deus no mundo de hoje. Bom, primeiramente eu quero agradecer estar aqui com vocês dois. Eu sempre assistia você. A gente também. Minha mãe, 4 parentes e os filhos do Thiago são obrigados a assistir também. Tem que deixar ligado pelo menos. Tem aquele celular que a gente deu pra eles, tem que valer o like, entendeu? E é um prazerzão estar aqui, de verdade. Eu sei que assim, várias coisas vocês estão sabendo assim sobre mim, mas a história mesmo a gente deixou para ser contada aqui, então estou bem animada, porque assim, né, quem me segue no Instagram vê que cada hora eu sou sobre um assunto, cada hora eu tô numa coisa, e agora o pessoal que tá me vendo assim, Deus, e falando um monte de coisa que o pessoal tá tipo, o que tá acontecendo? Então, a sensação que eu tenho é que eu devo uma explicação. Não devo uma explicação, mas eu quero dar uma explicação. Tipo, de onde você veio, cara, do que você trabalhava, pra pessoa entender. Eu acho muito legal contar essas histórias aqui, principalmente essa conversão, né, do mundo que vivia e hoje entende a importância da palavra e convive com ela no dia de hoje. Conta um pouco pra gente, então, como foi o seu processo, como você fez essa transformação. Conta um pouco pra gente como foi tudo isso. Nossa, eu não sei. Calma, vou começar por onde? Tem uma sensação tipo déjà vu, que eu já vivi isso antes. Não sei porquê. Ela vai falar assim, 1930. Eu nasci. A fotografia, a tudo aqui, há 2, 3 países vivendo, já tô maluco já. Sim, ainda bem que todo mundo tem cura, né? Cara, todo mundo tem cura e a cura, já falei antes aqui, vocês sabem, acontece na dor. A dor, pra mim, é presente. Então, quem estiver vivendo uma dor muito forte agora, principalmente em processo, saiba que está chegando num caminho muito bom. Então, eu acho que eu vou pegar esse gancho e vou falar o seguinte, eu não vim pela dor. Eu vim quando, né, eu percebi que eu precisava de Deus quando eu estava no auge da minha carreira. Então, isso é muito interessante também, porque às vezes a gente acha... Exato, às vezes a gente acha que quando eu estiver no fundo do poço eu vou recorrer a Deus. Tem bem comum essa ideia. É aquele Deus que tá ali quando você precisa. Não é o Deus que você não serve aquele Deus, é o Deus que serve você, né? Como se você fosse mais importante do que o plano de Deus para sua vida. Então é muito interessante isso que você falou da dor, porque comigo assim foi completamente ao contrário. Eu tinha 2 empresas, eu era super... Porque uma coisa que eu percebi é que a manipulação vem de todos os lados, assim. Se você não tiver centrado, se você não conhecer a palavra de Deus, você se perde, porque é muita distração que a gente tem hoje em dia, né? Então, é engraçado que eu falo muito né, do Instagram, que hoje em dia as pessoas querem, né, ter as coisas por causa que elas querem mostrar, mas quando eu comecei a minha empresa nem tinha Instagram. Então era uma coisa muito assim, uma coisa minha, que eu precisava, né, mostrar que eu era capaz. Por que o negócio biquíni? Como chegou esse... Cara, essa é uma história... Por que biquíni, assim? Essa é uma história... Por que biquíni e por que Miami? Vamos começar lá atrás? Vamos nessa história do início? Sim. Antes de a gente revelar tudo, vamos começar antes da Bíblia. Por que chegou nos Estados Unidos e por que biquíni? Como foi essa sua trajetória como empresária? Então, eu sou do Rio de Janeiro e eu sempre amei praia. Eu era aquelas pessoas assim que eu acordava cedo, ia pra praia, depois eu fazia o meu dia. Eu, tipo, tinha um momento, eu ia pra praia. E eu sou, tipo... muito a carioca raiz, assim, eu ia pra praia descalça, sabe, da minha casa, muito assim, praia, era o que me fazia bem. Eu tive, né, uma vida assim bem, financeiramente não, mas em termos de convivência dentro de casa muito, muito pesado. Então a praia era o meu refúgio, assim, eu saía e falava, cara, isso aqui é meu habitat, né, natural, eu amava. Então, naquela época, eu era, tipo, ia sempre pra praia, então eu ficava muito conhecida na praia, né? Porque eu sempre ia no mesmo lugar, no mesmo dia, não sei o quê. E aí,
É engraçado, né? Eu acho que isso é muita psicologia da gente. Eu não queria repetir biquíni. Porque as pessoas... E não tinha Instagram, eu tô falando de muito tempo atrás. Eu não queria repetir biquíni. Então, nessa, eu ia numa lojinha que vendia de promoção e eu ia comprando as peças, assim, por R$10, né? Hoje em dia, um biquíni é muito mais caro do que isso. Mas eu ia lá e comprava e eu cheguei a ter quase 100, assim, peças de biquíni. Porque era a minha fissura, assim. Eu não comprava sapato, eu não comprava bolsa, eu não comprava maquiagem. Eu comprava biquíni. E eu comprei um apartamento também. Tipo assim, as duas coisas, assim, que não tinha nada a ver. Com o meu dinheiro era tipo isso, assim. Eu guardava o resto e o resto era tipo biquíni, 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 biquíni. Então, assim, eu nunca fui muito tradicional, né? Que nem as outras meninas. Tipo, eu saía com o pessoal... eu não bebia pra acordar cedo pra ir pra praia, sabe? Eu era muito assim, a minha vida era muito ligada ao lifestyle do mar. Exato. E aí o que aconteceu, eu trabalhava numa loja no Brasil, eu não quero entrar muito em detalhes, porque eu também não quero... Só sinopse. Então eu trabalhava numa loja e eles falaram, eu me formei em administração de empresa, porque quando eu era pequenininha as pessoas falavam assim, você vai ser administradora de empresa. Porque eu já administrava tudo, eu já administrava a casa, eu já administrava os eventos da família, sabe? O pessoal, e eu falava assim, não, deixa que eu faço, não sei o que, eu sempre gostei muito de servir. Então, e as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, empresária. Então é uma coisa de pequena mesmo, não é uma coisa que eu fui influenciada, quer dizer, eu fui influenciada, mas... dentro de casa. Não pelo mundo. Não pelo mundo, só foi intensificando, né? E eu fui indo numa onda, porque, na verdade, assim, o que eu entendi é que tudo começa dentro de casa. Sim. Né? Começa dentro do nosso ambiente familiar. Sim. Se os seus pais estão consumindo uma informação que está servindo para programação de todo mundo, eles vão estar te programando para aquela coisa, entende? Sim. E aí você já sai de casa com essa informação. Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu sempre fui muito de trabalhar, mas o interessante é que o meu primeiro trabalho foi para pagar o psicólogo. Porque eu entendi, eu falava assim, isso daqui não me serve, eu preciso resolver isso. Mas eu não tinha noção da quantidade. Desde nova, você percebeu que a família estava disfuncional, que você precisava de um psicólogo para te tirar daquele meio. Exato. Então é que você começava indo para a praia, para fazer sua própria detox. Então, quer dizer, interessante isso, porque as pessoas às vezes não sabem que precisa de Não, e buscar um terapeuta. Eu com 40 agora buscando um terapeuta. Então eu já achava que não, sim, eu estou bem, né? Que a gente não se enxerga, cara. Esse é o grande negócio de você olhar por fora da picture, né? Sair do seu dia a dia e falar, cara, o que eu posso melhorar? Exato. Legal. E aí eu comecei a trabalhar também. E você veio pra Miami sozinha? Ou você tinha família aqui? Não, sozinha. Entendi. Mas assim, o interessante é que eu comecei a trabalhar e aí eu fui num psicólogo e eu falava assim pra ela, o que você faz? Aí eu falei, eu trabalho, vou pra praia, não sei o quê. Mas ela falou, que hora você sai de casa e que hora você volta? Eu falei, eu saio 6 da manhã e volto 11. Aí ela falou, você tem certeza que você gosta de trabalhar? Eu falei, eu gosto muito de trabalhar. Eu falei pra ela, eu gosto muito de trabalhar. Ela falou, tem certeza que você gosta de trabalhar? Eu falei, não tenho, eu amo trabalhar. Ela, ou você gosta de estar fora de casa? Começa, né? Aí eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de estar fora de casa também. Então eu comecei a entender muitas coisas e eu entendi o seguinte, eu preciso me desvincular daquele ambiente, porque você não pode melhorar num ambiente que você adoeceu. Saia da sua parentela, né? Isso é muito forte. O que te adoeceu não tem poder de te curar. Exato. Então, às vezes, até é duro falar isso, mas às vezes pai e mãe têm uma distância saudável. Isso não quer dizer que você não está honrando o seu pai, nem honrando a sua mãe. Você honra eles, a gente conversou sobre isso, né? Você honra eles, não é questão de obedecer. Você honra eles sabendo que você é a melhor versão que você pode ser, você é uma versão melhorada deles. Exato. E você não se eles precisarem de você, você estende a mão. Mas assim, às não, vezes... Não, porque você buscou a melhor, talvez eles não, né? Exato. Não, muitas das vezes. Eles nem sabem que estão errados. Não, e olha que interessante isso que a gente está falando, porque eles não fizeram, os pais não fazem o que eles fazem por erro deles. Não. Eles fazem o que eles podem com o que eles têm. Sim. Então, eles têm o quê? A informação da mídia, uma comida que não é uma comida. Toda essa manipulação que a gente tem experiência hoje, eles tiveram lá.
No passado. Falando em comida, minha mãe que... é muito legal, né? Minha mãe, quando ela queria fazer eu comer saudável, ela sempre fazia batata, arroz, frango com pele e suco tangue. A cabeça dela, ela tava tipo dando a melhor comida saudável, porque ela não entendia. Que, exatamente, ela deu o melhor, mas tudo errado. Exato. Tudo errado. Eu comia potinho. E voltando, como que você sabe como curar um trauma? Perdoando, mas para você perdoar, você tem que fechar o ciclo e ver assim, seu pai, o que ele te deu e o que ele te tirou? Ou sua mãe, o que ele te deu e o que te tirou? Se você fechar a conta e ver que o cara te deu a vida, não tem nada mais importante que a vida. E aí você consegue perdoar ele, porque tudo que ele te tirou, pode ter sido tóxico, pode ser todas essas coisas. Eu tô aqui por causa dele. Então, tudo trauma que você fechar a conta, porque você precisa fechar uma conta. Minha mulher, minha ex, meu namorado. A mulher não deu a vida, a mulher não deu a vida. Então você liberar perdão e fechar. Porque é que nem uma música. Quando você escuta uma música e você não sabe o final, você fica cantando na sua cabeça o dia inteiro. Então quando você não fechar a conta, isso vai ficar voltando como se fosse um disco sem. Não, e é importante. Eu brinco, mas é importantíssimo esse acesso à dor e o perdão da dor, né? É uma evolução muito forte. Você vai, olha, entende aquilo ali foi uma mágoa, aquilo ali. Tem uma marca importante em você, você vai ter que olhar, porque a vida é uma, né? Ou você vive com aquilo ou você finaliza aquilo. E você só consegue rapidinho entender o seu pai quando você percebe que o que ele veio é muito pior do que ele é. Eu brinco assim, não dá pra falar assim, mas assim, tem uma nuvem de bosta. Então seu pai segurou o que ele pôde, e aí escorreu um pouco, caiu em você embaixo. E você fala, pô, esse pingo de bosta, cara, mas olha a nuvem que ele segurou em cima. Então por mais que não foi perfeito, porque ainda assim teve o desconforto do pingo? Do pingo. Não se compara o que ele passou. Pode falar lama, assim. A lama, melhor. Mas é que às vezes é tem você. Um cheirinho melhor, então. É que a lama pode ser até o cara vai usar fazer esse de pé. A bosta não tem como é. Então eu quero dizer assim, às vezes você tem um pingo. Esse pingo não se compara ao que ele passou. Exato. Às vezes o pai é tóxico, mas o que ele fez com o pai dele, o que o pai dele fez dele, ainda é pouco. Então, se você entender nessa dinâmica, você consegue honrar o seu pai. Assim, entender de onde ele veio. Muito legal. Eu tenho muita coisa para falar assim, sobre esse assunto, mas eu não quero me aprofundar muito, porque eu quero respeitar, né, as pessoas envolvidas. Mas... Fala que você teve uma amiga. Contando para um amigo. Eu tô contando para um Você não quer contar, mas não, não, você não quer contar. Eu tô escrevendo um livro sobre isso, sobre trauma. Não quer dar spoiler. E o nome do livro é Os Seus Traumas Estão Mentindo para Você. Your Traumas Are Lying to You. É forte também. Por quê? Porque eu vivi uma vida baseada no trauma, mesmo fazendo terapia. Porque o trauma, ele é tão profundo. E quando você vai vivendo, se você está vivendo baseada no trauma, você vai gerando outros traumas. Porque as suas decisões não são decisões boas. São decisões baseadas com filtro de trauma, de dor. Você enxerga true, né? De dor. Então, você vai criando outros traumas. Ou seja, você vai fazendo terapia para curar os traumas de antes, mas ao mesmo tempo você está criando outros traumas e vira uma bola de neve que não acaba. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Fuga, né? Que todo mundo faz. Bebida, dança, sexo. Pois é. É o que faz você não olhar pro seu trauma. Não, mas é muito interessante isso que a gente estava falando antes, né? Que assim, quando você entende que você tem que negar você mesmo, é negar essa persona que você criou, que é o ego. Você criou uma personagem e Jesus fala, nega essa personagem pra quê? Pra nascer um novo eu. Esse novo eu, se você conseguir sair da personagem, é um eu saudável. Mas o que ela falou desse negócio de o você de verdade. É você de verdade. Você viver nesse trauma criado pela sua mente, enfim, é muito louco, né? Porque a mente, ela te dá uma névoa do que você interpreta no universo, né? Então, assim, você nunca tem a noção clara do universo. Você não sabe o que você está vendo. Você está vendo a sua interpretação sempre, né? E aí, se você souber que você é falho, né? Agora, olha que interessante. Seus hábitos, pela sua fuga, porque no meu caso, por que uma empresa de biquíni? Por que uma empresa de biquíni? Porque você sabe que, cara, é muito complexo. Hoje em dia, quando eu entendo, eu falo assim, caraca, meu cérebro é incrível. Porque, de todos nós, mas assim, existe uma psicologia da cor. E a cor azul traz calma. Okay. A verde traz calma. Então, a minha marca... Verde ou azul? É que é um verde... verde e o azul. Olha, tipo assim, aquela foto do mar tem verde e azul. O yoga fala verde, né? Pensa no verde. Não, mas yoga não vale. Tudo que o yoga... Esquece yoga. Se tivesse mulher nesse episódio, eu falava yoga, sabe o que acontecer? Yoga, tá certo agora. O que acontece? Eu criei uma empresa
que era a minha fuga, e hoje em dia eu dou graças a Deus de ter sido uma empresa, porque podia ser droga, podia ser bebida, podia ser prostituição, podia ser um monte de coisa. Então, graças a Deus, me deu essa empresa, que conectava praia, que era o que eu amava, que tinha uma cor que me acalmava, tanto que tudo meu é dessa cor. Tipo, se eu for no meu quarto, esse verde. Agora eu tô botando mais uns rosinhas, assim, tentando ser mais mulherzinha. Mas bem pouco. É só a maçaneta do lado de fora do lado de fora do quarto. Aqui. Sim, hoje em dia eu não sou mais ligada nisso, mas a minha empresa me deu um norte, né? Para eu não, porque enquanto as pessoas estavam usando droga, eu falava, gente, agora que a galera começou a usar droga, eu tenho que ir pra casa, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho uma empresa amanhã, eu tenho evento. Então me deixou muito centrada. Mas ao mesmo tempo, juntou o fato de eu estar fugindo, né, longe de casa, né, que a nossa casa é a nossa casa. Então, Sim. longe de casa, numa terra... Você diz Brasil, né? Não, saiu do Brasil e veio pra cá, né? Tá. Porque a empresa eu montei aqui. Ah, tá bom. A empresa eu montei aqui. Então, longe de casa, num lugar assim que eu não falava a língua, não conhecia ninguém, Nossa, nada muito disso. guerreira sair mulher sozinha do Brasil. Eu acho esse choque que ela tá falando dos Estados Unidos é muito louco, porque o sozinho no seu país é uma coisa. Sozinho você vai pra praia, você leva o cheiro da rua, você dá risada com... Sozinho num país onde você não tem vínculo, é muito estranho. Porque ele te dá tudo, mas você não conecta com nada. Exato. A solidão é solidão real. Assim, a rua não te lembra nada, a padaria não te lembra não nada. Te diz nada. Nada. Ela nasce naquele momento. Você ela nem não entende o que está acontecendo. Porque o afago tem a ver com o passado. É a criança que está sofrendo, não é um adulto. A solidão não tem um adulto sofrendo, tem uma criança ali que tá, tô sozinho, tô não sei o quê. E aí você busca o que te lembrava da infância, aqui não te lembra nada. E o que te funcionou pra vir pra Miami sozinha? Assim? O que falou, Então, cara, deu, vou comprar passagem amanhã? Não, eu não vim pra cá sozinha, eu não tive essa... Foi a questão que eu fui transferida de um trabalho, eu tinha um trabalho lá. Entendi. Então foi um trabalho que te funcionou pra cá. Que me trouxe pra cá. Era de business ou o que era? Era de business, eu era gerente de uma loja. E aí eu vim pra cá e aí nessa aconteceram coisas aqui com as pessoas dessa coisa. Dessa empresa. Não deu certo o negócio e aí você criou seu próprio negócio. Não, e aí eu sofri pra caramba. Fiquei praticamente, tipo assim, quase virei, tipo, homeless, quase virei... já tive situações, eu lembro de uma vez que eu nunca vou esquecer, eu lembro da rua, eu lembro de tudo, assim, como se fosse ontem. Eu com as minhas 2 malas, assim, eu sentada em cima das 2 malas no meio de uma rua em Coral Gables, e eu sentei e olhei e falei assim, eu não faço ideia de onde eu vou dormir hoje à noite. E já era tarde. Caramba, que pesado, né? Eu não tenho ideia de onde vai... E eu tinha tudo, eu vim de um bairro legal, eu tinha o meu apartamento, eu tinha acabado de comprar um apartamento no Brasil. Cara, isso é América, cara. Isso é América. Não, eu acho que isso não é América, eu acho que isso deveria ser proibido. Sinceramente, eu acho que isso deveria ser proibido. Eu acho não. O que acontece é que eles, os lugares estão sendo não cuidados, né? Estão sendo abandonados, né? Porque o Brasil, hoje em dia, enfim, e outros lugares, Venezuela, Cuba, tudo isso, eles fazem isso justamente para ter essa movimentação. Porque, na verdade, pergunta para quem você quiser que migrou para qualquer outro lado, se eles não preferiam estar na casa deles, no país dele, com segurança, com tudo. Eles prefeririam estar lá. Eu, tipo assim, eu me enfiei no mundo americano, assim. Eu perdi o contato do Brasil muito aqui. E é engraçado falando com o Thiago, que é um dos poucos brasileiros que, né, eu falo, eu fico assim, cara, tipo... o acento, tipo uma voz, sabe? Brasil, porque você acaba se botando numa caixa assim tão grande com as suas dores, você se isola tanto de muita coisa, e aí você acaba perdendo parâmetro do que é o quê? Do que é família, do que é amizade, do que é amor. E aí o que acontece? Você só foca em você, né? Sou eu, então o que começou a acontecer? Como eu não tinha nada de nada, o que eu inconscientemente pensei, se eu chegar num patamar tal, as pessoas vão me ligar, as pessoas vão querer ser os meus amigos, as pessoas vão querer estar comigo. E isso é inconsciente, hoje em dia eu enxergo. Sim, mas daí que nasceu o Girl Boss. Exato. Entendeu? Mulher empoderada nasceu nesse daí, que ela falou, quer ser bem? Então, já que eu não tenho nada agora, quando eu tiver, vão me levar a sério. Vão me levar a E sério. aí fica muito no externo. Mas isso é...
é emocionante de ouvir, porque eu acho que isso a gente fala leve, mas não é leve. Ele é intenso, assim, tipo, eu tive experiências não tão assim, mas muito difíceis aqui, porque, assim, enfim, que me fizeram estar mais perto de Deus nesse processo. Ele é tudo que você tem, né? Mas eu demorei. Você não tem nada. Mas eu demorei muito para entender Deus, porque eu não vim de uma cultura de Deus, eu achava que eu entendia, mas enfim, tive muita ignorância nesse processo, mas dá para entender também o porquê nasce isso, né? A sobrevivência, obviamente você tá ali naquela rua pensando, esse pensar em si é natural, né? É importante também, foi importante para você crescer, né? Porque eu não consigo imaginar, eu pensei muito parecido com você num momento de dor, tipo, não, agora fecha tudo, até hoje, assim, dane-se o resto do mundo e foco só em mim. Mas é difícil. Eu ouvindo você falar me dá sensações. E qual foi a volta por cima? Assim, como você conseguiu ficar melhor? Primeiro eu acho muito legal você falar sobre isso, tá? Não tem problema. Eu acho muito legal você falar sobre isso. Não, porque agora eu tenho uma missão, né? Agora eu promovi tanto ser mulher, ser empresária e não precisava de homem, e agora eu quero casar, tá? Tô brincando aqui. A gente tem valor. Saímos do chão Se não fossem os homens, eu não estava aqui contando a minha história. Essa mesa não tinha sido construída. E a gente só tem 1,70 m, viu? Imagina os outros que tem mais. Eu tenho 1 m e nem chego nisso. A gente tem valor, a gente é baixinho, mas tem valor, viu? Mas Davi, Napoleão, tudo era baixinho. Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? E aquele negócio assim, cara, a gente fica se comparando. Menores, prático também. Não, mas é aquela coisa, a gente fica se comparando. Mas não pensava tão menor, né? Assim, era um menor assim, tipo, sei lá, normal. Tem o tubo e o tubinho, né? Não... Dá valor, é muito, mas, tem muito valor. Você, né? Deus sabe o que faz e Deus não erra. E às vezes é a nossa imperfeição, às vezes é Deus cuidando e guardando. Pra você não se perder no mundo. Eu vejo muito por mim, até se eu tivesse os olhos azuis do meu pai, gente, eu não tava aqui contando a história. Não, eu tava até falando assim, não sei que esse povo tá olhando tanto pra Deus aqui em Dubai, aqui, né? Dando tchau de Dubai. E é justamente isso, às vezes a gente tem que entender e confiar, porque eu acho que as pessoas às vezes querem ser maiores que Deus. Eu falo isso muito no alimento também. Deus deu toda a comida, as frutas pra ele comer, ele joga tudo fora e fala, não, vou comer aquele desprocessado, vou comer essa tranqueira. Então ele tá escolhendo. Essa conversa que a gente teve é muito foda, né? Ele tá escolhendo o ruim, o sol. O sol dá câncer. Né? Você acha que Deus vai fazer uma coisa que vai te dar câncer? Lógico, eu tô falando de extremos. Mas Deus fez uma coisa pra te energizar. Eu pego o sol todos os dias, 2 da tarde, sem protetor solar. Muito bom. E ó, o homem que quer testosterona natural... Desculpa. O homem que quer testosterona natural, cara, 3 coisas. Sol, acesse meu site. Todo dia. Acesse meu site. Acesse meu site.com. Carne com gordura, guys. Tem que ter gordura animal, manteiga. Não margarina, né? Manteiga. E evitar LED depois quando escurece. Põe aquele óculos laranja, ou corta as luzes, ou até televisão, porque tudo isso, e os óleos processados também. Porque o óleo processado diminui, ou troca o seu testosterona por uma tranqueira. Então, acho que são pequenas coisas que você pode ajustar para o seu testosterona, porque te mentiram, que você tem que ter 200, ou que 800 é. Você natural para chegar em 1.000, 1.300, mas tem que fazer as coisas certas. Exato. Tem que ter 1.300, né? Isso é muito interessante, vocês estão falando, porque assim, a gente tem um monte de coisa jogando contra a gente. Exato. Envenenando o nosso corpo. Envenenando a gente. Então você tem que reconhecer isso, evitar isso o máximo possível e também fazer as coisas boas com força para poder você ficar neutro ou você... Curar, exato. Voltando só ao assunto do Coral Games, assim, só uma aspas importante. Às vezes eu penso, eu acho que eu sofri muito aqui porque eu precisava de um sacode do tamanho do meu sofrimento para entender Deus, sabia? Total, lógico. Eu não acho, e quando você fala assim, porque ele falou assim, quando passa, e eu já conversei com o Thiago várias vezes, passou, eu sou muito grato. Hoje, muito grato. Eu falo pra todo mundo, por favor, passem pelo Deus. Não, ainda tô, mas assim, muito assim, é aquele negócio. O acúmulo de pressão, né? Você vive tanto na pressão que uma hora a pressão fica tranquila. Você fala, nossa, é só isso, o deserto? Tá, então beleza, pode me dar mais um problema aqui? Isso só não acontece na banheira de gelo, né? Todo dia é um esforço. Amanhã vai ser mais fácil. É que falaram que era deserta, calor, né? Não falaram que era lugar de frio. Eu tenho um pouco de problema, assim, eu sei que muita gente vai me criticar, mas eu tenho um pouco de problema com esse negócio de banheiro de gelo, porque assim...
Esse daqui mergulha. É difícil todo eu dia. vou... Todo dia é difícil. Eu só vou. Mas eu não sei se é saudável. Não, pra mulher eu acho não, mas pra mulher eu só acho que. Não, é porque assim. Acho que é pra mulher não. Existe um tempo pra. Não, existe um tempo pra banheiro de gelo e pra mulher é bom também. Mas... Não, pra mulher não é bom. Pra mulher não é bom. Eu acho que só pra tirar Eu sou mulher, eu sei que não é bom. Nós já perdemos outra discussão aqui. Às vezes pra celulite pode tirar a inflamação da pele, não sei, tô falando aleatório. Porque mulher gosta de sei lá. Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, Talvez agora... Talvez seja bom pra mulher ficar em silêncio, acalmar, talvez o gelo... tá na Bíblia, né, que a mulher tem que ficar ficar em silêncio, o gelo dá aquela acalmada. Eu desligo aqui, onde eu desligo. Aí, tá vendo? Até desligar é com ela. Antigamente era com a gente, tá vendo? A gente perdeu o Eu poder de desligo. tudo. Mas... Não, o que eu acho desses desertos é importante as passagens por ele, enfim, acho que fica esse... Acho que esse acúmulo de pressão faz com que a gente entenda melhor tudo isso. Assim. Assim, o que acontece é que a gente tem várias frases hoje em dia. Tem um monte de frase de um monte de coisa. Mas tem algumas, são poucas, mas tem algumas que é a pura verdade. Que nada acontece na zona de conforto. É isso, Essa é a grande verdade. Se você ficar naquele pensamentinho ali, você vai ficar naquele... Aí a pessoa que chega... Quando eu tô conversando com alguém e a pessoa chega pra mim e fala assim, eu nasci assim... Não, eu já falo, foi um prazer te conhecer, tá? Não consigo. Porque assim, a quantidade de vezes que eu mudei, que eu tive que evoluir, que eu tive que desistir do que eu achava e falar assim, gente, sabe isso tudo que eu falei? Não é isso? Eu já perdi as contas. Sim. Eu tava ouvindo ontem, a vida se torna tão fácil que você perde a gana da busca de algo. Você fala assim... Antigamente você queria conhecer um país, você se esforçava, guardava dinheiro, fazia essa viagem, queria ir porque você queria conhecer. Hoje você acessa online, tem um tour virtual no seu computador, a música fica no repeat, a música, você consegue ver um cara no YouTube com vários pontos de vista da mesma cidade. Você não tem a gana de ir atrás da história, ou porque é muito acessível. Acessibilidade, talvez demais, né? Te traz essa impotência de ação, né? Que é o que você fala, você só vai descobrir as coisas se você for fazer, tipo... Não é bom o que a gente passou? Pô, eu acho que não. Mas hoje não é ruim. Não é bom, mas faz bem. Hoje a gente fala, pô, eu sei que eu sou um ser humano melhor. O que eu era no Brasil, o que eu sou hoje, quem me conheceu, por favor, você não me conhece mais, não me conhece mais. Eu também. Não me conhece real, assim, você pode conhecer meu rosto, mas não entende nada. Não entende e a nada carcaça do também que não é eu a mesma tenho. que nós estamos melhorando. Não entende nada. Eu não tenho. Bem. É mulher feminina, né? Mas aí tem aquela parte também que ele tá falando assim, que a gente muda direto, né? E assim, eu não tenho um relacionamento, mas eu sempre tive aquela coisa. Será que com o tempo... Não tem, Thiago? Não. Será que com o tempo... promoção aí. Quando você... Como a gente muda todo o tempo, eu acho que o segredo para manter um relacionamento é você sempre estar interessado na sua parceira ou no seu parceiro. Para quê? Para você ver essas pequenas evoluções e se surpreender todos os dias. Então acho que é o único jeito de você manter fora do tédio, da monotonia. Porque quando você acha que você conhece aquela pessoa, você joga ela no esquecimento. Ele fala assim, eu sei o que é uma rosa. Mas se você realmente prestar atenção no cheiro e viver aquela rosa, sempre vai te surpreender, por mais que seja uma coisa fixa. Você sempre vai aprender uma coisa nova e que vai fazer... E é muito interessante o que você falou, porque o que são várias agendas, assim, né? São várias programações que a gente vive. E qual é uma delas que está sendo muito pregada é você não precisa de ninguém para ser feliz, né? Sim. Você pode ficar sozinho. E eu pensei nisso outro dia e... Deus criou o homem e a mulher, né? Criou a família para um ajudar o outro a ir para a eternidade. Sim. Um ajuda o outro a se cara... É que é um espelho, né? Mas eu tava vendo sobre isso. O amor, ele é um amor de pessoas pelo mesmo propósito. Exato. Você não vai amar uma pessoa porque ela é agora. Vocês dois vão amar o que vocês vão construir juntos, porque no decorrer do trajeto, essas pessoas vão mudar e os contratos também. Hoje a gente é uma pessoa, o Thiago que vocês conheceram não existe mais. Você tá comigo hoje, você vai assinar um contrato com esse Thiago de hoje? E no Thiago daqui 5 anos, do de 10 anos. Mas se a gente estiver caminhando pro mesmo caminho, você vai assinar o contrato, porque o caminho não mudou. É só a pessoa que teoricamente está indo pro caminho e está evoluindo. E é muito legal você falou isso, porque até quando você vai na academia, se você tem um propósito de um peso, de uma coisa, você consegue ir, você acorda e vai. Agora, se você ficar dependendo da sua própria vontade de levantar hoje na academia, levantar amanhã na academia, você desiste. E você pode ver que as pessoas da academia, elas são seus contratos
de amizade. Porque tá todo mundo no mesmo propósito, todos querem ser saudáveis. Mas o que eu quero dizer é justamente assim, quando você tá num relacionamento com um homem e mulher, se você tem um propósito junto, as pequenas briguinhas não separam o casal. Exato, porque as pessoas querem o quê? Viver o momento, conhecer o agora, e essa pessoa do agora é o perpétua. E ela não é perpétua. As mudanças vão acontecer. Ela é uma nova pessoa. Amanhã vocês passaram por um problema, ela mudou, ela se traumatizou, ela se curou, ou não curou. Se o propósito é algo maior, que os dois estão querendo, olhando pro propósito, vai embora. Essas pequenas rinchas no dia a dia acontecem. Você pode, gosto hoje, não gosto amanhã. Hoje tá legal, amanhã tá triste. Então, de repente, pega um dia ruim, você manda embora um relacionamento. Exatamente. Que eu não tenho relacionamento, nem devia estar falando. Mas o que eu acredito é o seguinte. Manda embora, mandou? Não, eu quero dizer assim. Aí, se você tem um propósito maior, você tá entendendo? Nada tira isso aqui. Não, e outra, o propósito faz a união se tornar sólida, né? Tipo assim, porque vocês são, é como se fosse uma sociedade mesmo. Não, vocês, é uma sociedade. Vocês acreditaram vamos construir juntos, homem e mulher, algo juntos. Então, o pequeno, que é o que se torna grande hoje em dia, mas nós assistimos TV, tá, todo mundo tem um individual. Sim. E um propósito. Então, homem e mulher, individual, as pessoas discutem o individual. O homem tem que ser diferente, a mulher tem que ser diferente. E ninguém tá falando do propósito. Passa anos discutindo coisas que não são, são sólidas. Isso é poderoso, é bem profundo isso. E às vezes é a chave de muito relacionamento, pessoal. Por que a gente não tá certo? Porque vocês estão sem um propósito maior. Exato. E olha que interessante, né? E a minha história, eu fui desenhada, né? Se não fosse Deus, a intervenção de Deus de falar assim... Basta. Chega. Eu fui desenhada pro fracasso nesse sentido da vida. Espiritual. Não espiritual, de ser sozinha. Porque você acha que... Você foi condicionada para ser uma mulher sozinha. Eu fui condicionada. Ser uma mulher sozinha. Tá bom, sociedade. Não é só A, B, ou C, ou D. Quando eu te vi, eu pensei isso, sabia? Por quê? Que eu sou a tia do gato, né? Quantos gatos você tem em casa? Eu tenho cachorro aqui. Quantos? Eu tenho cachorro. Não, mas assim, não falta oportunidade. Eu tô brincando. Temos 3 casinhas ali em casa. Uma lista. Deixa o seu... Eu comprei um negócio de gato. É que eu sou indecisa. Eu sou Libra. Não, mas você falou a verdade. A sociedade te põe de um jeito que você tem que ser... Você tem que ser daquele... Né? A sociedade te põe de um jeito, você tem que ser daquele jeito. Você tem que ser daquele jeito, exato. Cara, e é muito louco, né? Porque você vive essa história da mulher forte, porque precisou ser forte, afinal... Eu ainda sou forte. Não, mas no sentido econômico da coisa, assim, não invalidando sua força individual, mas no mercado de trabalho, enfim. E é muito louco, porque a gente descobre tudo isso no decorrer das coisas. Você hoje fala, preciso ser mais feminina. Puta, caralho, eu passei a vida inteira, podia ter me falado isso desde o início. Poxa, eu podia muito. E por isso... Né? Porque as mulheres sofrem hoje em dia. Exato. E é por isso que hoje em dia eu vou falar disso até o meu último dia de vida. Porque nunca ninguém chegou pra mim e falou isso. Ao contrário, eu postava que eu tava fazendo um desfile, que eu tava não sei o quê. Cara, meus comentários de Instagram... Vocês não têm ideia. Vê se alguém comenta nas minhas postagens de Deus hoje em dia. Ninguém comenta. Porque as pessoas, elas nem sabem pra que elas estão batendo palma. Elas nem sabem o que elas estão... Sabe? E ninguém chegou... E hoje em dia, olha só que interessante. Eu fui fazer um podcast pra uma galera aí super top, assim, aqui dos Estados Unidos. Não mais top que vocês, mas assim, super top. Eu comecei a perguntar. Estados Unidos só tem a gente, o Joe Rogan. Não. Quem mais? Eu não conheço mais. Cadê o Mike Thorson? Eu acho que só você falou o primeiro e o segundo, o resto não. Eles só são o terceiro maior podcast dos Estados mas Unidos. Ela é Texas, ou do mundo. É que a terceira tá pra baixo. Eles é de 2-1. Vocês são segundos, gente. O Texas é grande, pô. Tem que pensar isso. O Texas é grande, cara. Humildade. Os últimos serão os primeiros. Vai. Mas aí eu fui fazer e aí eu falei de empresária, de mulher empresária e tal. E nossa, e quando eu falava disso, gente, eu era a... Sabe, tipo assim, porque eu realmente era. Mas na época eu era muito sinistra. De empresário, na época você estava como empresário. Mas eu self-made, começou do nada, de sentado no negócio. Não é agora, é lá na época que você estava trabalhando muito. Há 2 anos atrás. Antes da renúncia. Antes da renúncia. Aí passaram uns meses assim, pouquíssimos meses, uns 2 meses, eu comecei a sentir essa pressão, que eu comprei a cachorrinha e tal, não sei o que, eu comecei a sentir Deus. E aí... O que aconteceu eles me chamaram de novo
Aí eu cheguei... Não, aí olha só que doido. Eu postei no meu Instagram, eu falei assim, gente... Esquece tudo que eu falei de negócio de girl. Eu comecei a postar a verdade, da minha perna toda roxa. Deu, tipo assim, sem dormir. Deu Ela falou assim, todo mundo aplaudia, olhava ela numa vida glamurosa. Mas na real ela tava morta por dentro, sem comer, toda desnutrida, com a perna machucada. Entendeu? O que acontece? Você mostra pro mundo, pelo Instagram, que você tá super bem, mulher power do caramba aqui, só que ninguém sabe o que você tá passou vivendo atrás. De verdade por trás. E a galera acha que quer ser igual essa mulher, mas ela não sabe o que aconteceu. Mas nem essa mulher é igual a mulher que ela tá, entendeu? Nem eu era eu mesmo, eu nem era essa pessoa. É um fake. É a gente fake. segue um avatar. Exato, literalmente. A gente cria o personagem pra validação, né? Exato. A E eu nem era mesmo. das piores, eu nem era das piores, porque eu realmente estava voando no avião privado. Tem gente que entra no avião privado num evento, tira foto e sai e fala que tá andando de avião privado. Eu realmente estava vivendo isso. Sim. E mesmo assim era ruim. Imagina quem nem está vivendo um sonho que tá num limbo, né? Sacanagem, não vive nem lá nem cá, né? Eu fui no aeroporto lá, né, tinha um jatinho, eu tirei foto no jatinho. Esse cara. Mas não dentro, né, lá de fora. Tem um cara que tem ralia, né? Ele tem um apartamento. O apartamento é um jatinho, assim, só pro cara fazer. E a minha foto tinha um jatinho branco e tinha um Porsche branco, assim. Então eu falo, caralho. Sério? Vou te mostrar. Eu acho que eu até tirei, faz tantos anos, já faz mais de 10 anos. Mas na época, assim... Não, na época era top. Era o que... E não, ainda é top. Cara, eu prefiro, assim, eu não vou acho ser ruim muito sincera. A gente tá contra a prosperidade, não é isso que a gente tá falando? Não, prosperidade? Eu sou total contra. Contra a prosperidade? Sim. O que é prosperidade? Prosperidade financeira. Não, agora você disse prosperidade. Foi ela que não, disse tá, Deus. prosperidade Deus. não. Cai pro meu lado aqui. Eu sou contra muito acúmulo de muito dinheiro. Por quê? Porque primeiro que Salomão. te deixa a cabeça dar uma... Não necessariamente. Eu acho assim, ó... Você acha que isso pode ser um teste porque Deus, ele não é pouco. Ele é abundante. Jesus não é pouco. Quem não sabe lidar com muito somos nós. Nós somos treinados a achar que o muito é gigante e é maior que nós. E se nós somos maior que o muito? E se nós somos os governantes que todo mundo pede? Mas dentro nós somos do muito. Os governantes. Não, se a gente tem medo nós do dinheiro. Somos os governantes. Se nós temos medo nós de dinheiro. somos os governantes. Deixa eu tentar assim. Se você não sabe quem você é e você tem dinheiro, o dinheiro vai te mudar. Se você está em Cristo e Deus te dá o dinheiro, você vai usar para muita gente. Mas é isso que eu tô falando. Essa prosperidade dentro da coisa bíblica, da doutrina bíblica, é uma coisa. A prosperidade de ter um avião privado porque você quer ter um avião privado, de ter um Porsche, eu não concordo. Eu, Marcele, não concordo. Eu acredito assim que se Deus me chegar num ponto que eu vou estar falando um monte de lugar, não sei o quê, eu não acredito que ele vai me dar um avião para isso. Eu acredito que ele vai usar alguém de uma empresa de avião que vai me disponibilizar. Vamos contar que você tenha muita abundância financeira nesse processo. Qual é a diferença do seu dinheiro na hora da compra de uma marca, de um carro que você precisa andar? Qual a diferença de você comprar um Ford ou um Porsche se para Deus tudo é carro? E se ele te deu... Porque se o dinheiro chegar à tua conta hoje, se ficar... Sei lá, por algum motivo, seu livro virou um best-seller, você vendeu milhões e não tem o que fazer, você ficou bilionário e acabou. O seu dinheiro pode comprar tudo material e aí você fala, pô, eu tenho 2 picapes pra comprar, uma Chevrolet e uma Cayenne, porque você é mulher. Você compra a Cayenne. Calma, calma, gente. Porque é um carro melhor, sei lá, mas não porque porque a sua postura não é ostentadora. Eu não compraria. Eu, Marcele, não compraria. Você tá falando isso hoje em dia com a sua realidade. Mas quando a realidade é outra, não que você vai ficar soberbo. Não tô contra você, é só um bate-papo de esclarecimento. Não, eu sei, eu já tive oportunidade de comprar um carro top. Eu comprei quando eu não tava com essa consciência de Bíblia, eu já era assim. Por isso que eu estou te falando compraria. Eu não compraria porque essa sou eu desde sempre. Quando eu tinha 18 anos, eu comprei... O meu primeiro carro foi um Ford Ka zero. Eu gosto de carro zero por causa da segurança, porque eu sou uma mulher. Mas não importa qual carro seja pra mim, entendeu? Tem que ser um carro que me traga mas a gente tá discutindo... Mas não, a marca não é pra esbanjar, mas se você não entende de marca, você é mulher... Vamos, troca a história. Você for na sua casa, você vai mobiliar a sua casa. Você tem essa mesa e uma outra mesa. Gente, eu não sei nem se eu vou ter casa, tipo assim. Tudo bem, então você vai comprar uma roupa, você vai comprar um biquíni. Segue o exemplo. Você vai comprar um biquíni sem forro com forro. O forro é mais caro, mas todos tampam. Então eu vou falar pra você, não, você vai falar, não, mas isso aqui tem uma qualidade. A qualidade
se você puder e não for... Eu não acho que isso é a variante... porque eu não acho que nenhuma vez que Deus deu algo para alguém, deu pouco em posses da terra. Olha a natureza é abundante. Você não tem uma plantinha, você tem uma porrada de plantas. A planta dá milhões de frutos. Se você tá nesse transbordo, o que acontece? Se você fala de Deus, você transborda. Então esse transbordo é de Deus. É isso também. Mas assim, olha... Obviamente eu não quero te ver numa festa com camarote. Rasgando. Rasgando, não sei o quê. Mas a sua postura... Você é incrivelmente bonita, bem vestida, assim, o melhor do melhor que você... Eu estou linda e bem vestida e eu não tenho $1. Falo eu, caraca. Tô falando assim, tá, então se eu estiver bem, eu vou estar um super terno, uma coisa super legal. Sim. Mas não porque eu quero esbanjar, é porque eu vou honrar o que foi dado de Deus pra mim. Se Deus me quer bem, eu vou devolver o melhor pra ele. E eu não vou ser hipócrita, eu gosto de coisa boa também. Não, mas obviamente assim, eu tenho terno com ouro, eu não vou pegar um terno com ouro. Mas eu não vou pegar um terno não cortado, por exemplo. Eu posso pegar um terno cortado. Entre um e outro, eu pegar um honesto. Tipo, que tem alfaiataria, né? Não, que tem no meu tamanho, eu sou pequeno. É o seguinte, você pode ter as coisas boas, e produto bom normalmente é mais caro. Graças a Deus. Você falou, é que nem uma comida orgânica, você tá na orgânica. É mais caro, porque é melhor, tem agrotóxico, tem um monte de problemas, né, que não tem. Pegamos! Então, se você puder comer do melhor, com a melhor feito, bem bonitinho, kosher lá, que vai tudo, você vai fazer. Mas eu acho que vocês estão falando várias coisas assim... É pra confundir mesmo, bem-vindo, ó, senta aqui pra confundir. E ela falou sim, já era, eu já corto o sim. Não, o que a gente quer dizer, eu entendo. Comer ruim, posso me explicar? Pode. Vamos lá, 2 segundos. Sim, vocês são dois homens falando e eu sou mulher. Vocês têm a função de ser provedor, então é normal que vocês pensem dessa forma. Sim, faz parte. Porque senão vocês iam chegar e falar assim... Senão vocês iam chegar e falar assim, realmente, vocês têm que sustentar. Vocês têm que sustentar. Os homens eles provêm. Proteção, sustentação. Exato. Né? Então vocês pensam desse jeito. E parabéns, porque vocês pensam desse jeito. Eu não sou homem. Sim. Entende? Eu não sou homem. Então, eu não penso assim. Eu não penso assim, cara, dinheiro. O que eu penso é assim. Vou deixar bonito com o que eu tenho. Quando chegar à provisão, E pra mim, o que é a beleza hoje? É sair na rua. Calou nossa boca, hein? Aí sair, a gente agora tem que ficar quieto. Como o podcast é meu, eu vou encerrar o podcast. Agora tá muito bom, hoje. Valeu, pessoal. Quem trouxe a mina pra cá? Não, mas aí você matou a pau, realmente não, é isso. Mas assim, é ponto de vista que tá falando, ponto de vista indignado, né? E assim, vai gastar dinheiro? Como é que não vai gastar dinheiro? Se o meu futuro marido quiser me dar coisa boa, eu vou aceitar. Se a gente não tiver condição pra ter coisa boa, eu vou aceitar também. Porque o que eu tô querendo passar é que assim, essa não pode ser a mentalidade da mulher. Essa não pode ser a mentalidade da mulher. Então, tipo assim, esse é um ponto... Só pra deixar claro, você ganhou a discussão, tá? Não queria falar muito, mas vou falar bem rápido. Ganhou, puf, acabou. Ganhou, assunto rápido. Falei bem rápido, espero que não seja gravado isso. Falhou? Essa hora não falha, tá vendo? Essa é foda. Mas é verdade que ela tá falando, que acontece. Quando você tem uma mulher muito materialista, que tá muito preocupada com a superficialidade das coisas... Ela faz seu papel, né, porra? Não, ela destrói a casa. A mulher destrói. A tola destrói com as próprias mãos. Então, assim... Por que eu vou ter essa mentalidade? Primeiro que, assim, a humildade, né? Tá solteira, viu, gente? Tá pra, aqui, ó, não fez filho ainda, não vai casar. Aqui, ó, 4 semanas aqui, ó, já vai estar casada, acabou, não tem mais podcast com a gente, tá vendo? Aí a barriga, tô brincando. Então, rápido, aqui é praticidade. Você montou 4 empresas, imagina uma família, isso aqui, ó. Tá marido proíbe, não pode ir lá com esse cara. O cara tudo tatuado. Não, mas e aí, falando dessa questão da prosperidade, que é uma outra coisa importante, muito importante de falar para homens também, assim, o que acontece? Nós somos, Deus, né? Ele não vai, tipo, descer aqui e vai ajudar pessoas ele vai usar os servos dele. Sim. Certo? Então, assim, nós somos mordomos de Deus. Então, ele dá... Também conhecido como instrumentos. Mordomos nessa questão pra entender porque o mordomo, ele mora numa casa que não é dele, ele usufrui de uma casa que não é dele. Uau! Mas, entende? Mas tem todos os privilégios. Mas tem todos os privilégios. Então, assim, é isso que eu acredito que vai acontecer na minha vida. Deus tá me forjando, né, da questão financeira. Eu, né, já vivi tudo, né? Não ter nada e ter muito. Então, assim... Paulo, né?
Exato, então eu vivi isso na pele. E quando eu não tinha nada, eu era eu. E quando eu tinha tudo, eu também era eu. Mas eu era um eu egoísta, egocêntrica, que só pensava em mim, estressada. Então, assim, não gosto dessa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. Eu gosto da pessoa que aprendeu a receber de Deus, a provisão de Deus, a provisão das pessoas e distribuir isso da melhor forma, não para eu usufruir. Só também, porque eu tenho que sobreviver. Tanto que quando eu passei por situações, assim, muito difíceis, né, depois de ter fechado as empresas, de não ter dinheiro, assim, pra nada, pra pagar minha conta, meu telefone ficou 2 meses sem telefone. O que você faz hoje sem telefone? Você faz muita coisa que as pessoas não sabem. Mas, assim, o que você faz hoje sem telefone? E eu falava assim, Deus... Você se conhece. Não, exato. E eu falei assim pra Deus... Você dorme. Você vive. Você vive. Nossa, olha como eu tô ótimo. Olha a minha perna. Esse é um assunto muito interessante de falar também, velho. Que a gente fica tanto aqui que a gente esquece de viver aqui. Então, a gente, se pudesse ver, tá todo mundo aqui, cara. Todo mundo vivendo uma irrealidade. Não, continua. Tá muito bom o que você tá falando. Não, e então, assim... DJ Tesourinho. Vai. Dá uma pancada aí. E aí... Por que dessa questão do mordomo, né? Por que eu tenho isso bem sério, assim, na minha vida? Porque eu trabalhei pro Sheik do Catar, em Nova York. E eu era... Você conheceu o Milk também, não? Hã? Você conheceu o Milk? Milkshake. Quem convidou? Quem convidou? Não, eu tô aqui, mano, focado no que ela tá falando. Aí me viu um milkshake do Catar, sei lá, não. Vai, desculpa, vai lá. Acabou com o shake do Catar em Nova York. Cara, por isso que as mulheres que deveriam estar coordenando o mundo, que os homens não têm maturidade. A quinta série não sai dos caras. Parece, homem é bom soldado, não é bom general. Já avisaram. Manda batalha, a gente batalha. Agora levar a sério, a gente vai não programar. É foda. Mais ou menos. É foda, vai, fala aí, desculpa aí. Tá, você trabalhou com o cara de Catar. Não, tá muito bom. Vamos lá, não perde, tá muito bom, tá muito bom. Eu trabalhei com o cara. Gente, eu tenho um problema de crise de riso. Vocês não estão me ajudando. Cara, desde pequena eu sou assim. Então vai. Uma coisa que eu... Não, deixa ela acabar. Se ela pra respirar, achei que você respirar. Gente, as pessoas já saíram, não pode falar. Não precisa falar. Não, o gerente era brasileiro. Eu um contrato que me processa. O gerente era brasileiro. Tá. Um grupo de brasileiros e eu falava inglês. Então eu era a pessoa meio de campo. Porta-voz. E eu vi coisas muito incríveis. Uma coisa que eu vou contar pra vocês. A mulher dele não tem um iPhone mais novo. Isso é muito interessante. Ela não tem. Ela tem um iPhone, mas não é o mais atualizado. Eu conheço uma família milionária que os caras tinham um iPhone 8. E o que tem? Que as pessoas que não têm dinheiro, que não tem nada, precisam... Adora se botar no iPhone maravilhoso. Mas exato. Assim, é o emergente. Quando você não tem, você quer mostrar. Quando você tem, você quer esconder. Então e até partindo desse princípio, o que eu esperei, o que eu vivi lá? As pessoas que trabalhavam com eles, elas ficavam sozinhas na casa durante meses, porque eles têm casa em todos os lugares do mundo, nas maiores cidades, mansões, assim, surreais. Pra você ter uma noção, essa casa tinha 7 andares. E eles mudavam a decoração o tempo inteiro, assim, uma coisa de louco. Então, assim, elas viviam nessa casa com tudo. Tudo que você imaginar. Aí você imagina, você chega pra né, você pergunta, mas você tá morando onde? Eu tô morando aqui no... Sei lá, X, no palácio super caro. Você tá entendendo? O palácio não é meu, mas é do meu pai. Sim. E quem é o meu pai? É Deus. Quando você tá com Deus, é tudo de Deus. Eu não tenho nada e não quero ter nada nunca. Porque se você entende que é tudo teu, você mantém a bênção. Você já tem tudo, né? Você mantém a bênção. Você não entende. Você não se torna próspero, né? Porque a prosperidade é fluxo, né? Não é. Mas tem muita gente que é próspero, porque eu não acredito que essa seja a definição de prosperidade, que é próspero na marra, entendeu? Você não quer saber de nada, vai ser próspero e não tem nada de princípio, não tem nada de nada, é só sabe fazer dinheiro. Sim. De qualquer forma. Mas eu tô falando assim porque na Bíblia fala que quando o evangelho do reino for pregado para todas as pessoas, Jesus vai voltar. Sim. Não tá falando o evangelho da prosperidade. Não tá falando o evangelho disso, o evangelho daquilo. Então, o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino?
quais são os princípios, o que é o evangelho do reino. Pegar sua cruz, negar a si mesmo e falar Exato, de Deus. não tá falando para você ter muito dinheiro, não tá falando nada disso, mas não significa que Deus não pode te abençoar porque Ele sabe que você é um servo fiel e você não vai manter tudo para você vai distribuir a bênção, porque nós somos canal de bênção. A gente não é depósito, não é que nem esse copo aqui que você coloca a bênção fica aqui. A gente é canal, é um túnel, né? Passa pela gente. Se a gente fizer a função, ele até vai prosperar a gente pra gente continuar no processo. Exatamente, só que as pessoas não querem esperar, elas querem gratificar e ser gratificadas. Elas estão olhando a gratificação, elas estão vendo a gratificação que o mundo dá, né? Então assim, o que é gratificação? Um apartamento muito caro, uma roupa muito cara, um carro muito caro. E ela para ali. Exato. Em vez dela fazer o que você está falando. Mas é gratificação instantânea, de vez de ser uma gratificação prolongada. Eu acho muito louco, porque a gente está falando... Só uma aspas. Quando a gente começou essa conversa, a gente começa a conversa com uma coisa que eu comecei com o Thiago aqui antes de você estar aqui, que foi a gente falar quem somos, né? E falar quem somos é um processo importante. Quando a gente começou esse podcast demorou muito tempo para ser feito, sei lá, 3 anos, né? Pra gente tomar coragem, sentar aqui, começar a conversar e tal. E quando você fala da sua vida, e agora assistindo uma pessoa de fora, que não é a gente, assim, falando também da mesma forma do que é ruim e do que como aprendeu, eu acho que isso é o processo da primeira missão que a gente tem, porque as pessoas ainda não têm coragem de olhar o que é ruim. Olha, eu passei uma dificuldade, olha, eu hoje vivo de uma situação X, isso não desmerece ou merece, eu acho que isso te autentica quem você é, e isso é muito legal, muito importante, assim. Ver mais pessoas fazendo isso como você está fazendo aqui com a gente, explicando isso para todos, para quem está ouvindo, eu acho que isso é um gatilho para quem hoje vive no esconderijo da mentira, do próprio ego que não quer falar o que é, porque para mim nunca há problema o que você vive, porque o que você vive é temporário. Exato. A não ser que você não saiba para onde você vai. Se você sabe para onde você vai, se você está sem dinheiro hoje não há problema, se você está gordo hoje, você vai ficar magro, qualquer coisa é mutável, a não ser que você não tenha um caminho. Então quando você fala, eu acho muito legal, porque isso eu acho que abre um precedente importante para as pessoas começarem a se ver e se respeitar do jeito que estão, não do jeito que querem ser. Assim, eu acho muito legal. Não, e o que é muito legal que você falou é que, assim, eu acredito num Deus, tá? O meu Deus, o Deus que eu sirvo, eu não acredito que Ele me tirou de uma situação confortável para me botar na lama. Sim. Entende? Eu não acredito que Ele me tirou da onde eu estava para me botar numa situação pior. Eu passei por um deserto, né? Eu passei por uma situação pior como preparação para Ele me colocar num lugar mais alto do que eu estava. Concordo, isso tudo. Então, assim, não é que eu vou viver a situação que eu estou vivendo para sempre, mas como que Deus ia fazer o que Ele está fazendo na minha vida de me exaltar para a honra do nome dEle? Porque eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo nada, a não ser ler a Bíblia e estudar do que está acontecendo no mundo hoje. E servir os outros, né? Porque servir o dia inteiro. Então, assim, daí Deus vai me prosperar, porque as pessoas não vão entender, mas ela não estava trabalhando. Mas eu entendo. Entende? Ela não estava fazendo nada. Mas antes não, era com a minha própria força. Eu preciso trabalhar, preciso fazer aquilo. Eu entendo isso perfeitamente. Então é a fé contra... Entra no deserto. O aceita, pão vai vir dar. Aceita que dê o passo e confia. Porque isso se você assume o controle, como é que seu pai pode ter controle sobre você? Exato. Se você tá falando assim, pai, eu vou pro tal lado, ele fala, tá bom. Agora, pai, me ajuda a caminhar? Te ajuda a caminhar. Se você depende dele, ele vai te ajudar. Agora, se você falar, eu for sozinho, eu tenho um plano. Toda vez que você fala assim, eu tenho um plano, você anulou Deus. Lembra que eu te falei? Eu acho que eu te falei isso, que eu não faço plano hoje em dia. Não, eu treino não fazer plano hoje em dia. Eu falo assim, eu tenho que trabalhar. E eu aprendi isso há pouco tempo. Há pouquíssimo tempo. Eu acabei de mudar de casa e eu peguei uma casa pela internet. Minha casa é incrível. Pode convidar a gente. Super, é incrível, assim. Eu achei que era... Você mudou? Mudei, incrível, incrível. E eu falei, meu Deus, mas como isso? Mas inesperado, assim, mas é incrível. Eu falei, mas eu achei que nem era minha casa. Eu moro aqui? Eu moro aqui, eu falei, ué. E foi muito louco. E essa é uma surpresa de Deus que tá conversando, assusta. Porque aí você fala assim, aí no começo eu falei, não, eu vou ficar
totalmente dependente. Sem eu fazer nada, toda hora vinha a provisão dele. Exato. O dia que começa a pensar no controle, Ele para tira. tudo. É. Tudo. Porque aí vem o medo. Entra o medo Não, da fé. e é por isso também que você tem que pensar como dividir a energia de Deus. Porque eu tenho muito foco. Mas se você convive com pessoas com medo, cara, às vezes é difícil você dar paz, porque você tem toda hora ficar convencendo a pessoa de uma fé que ela não entende. Sim. E aí você fala, tá, mas aí você perde o tempo de viver a fé, viver a fé porque você convence. Mas essa coisa de você considerações apostar... finais, que a gente está terminando aqui nosso podcast por hoje. Então, depois que ela deu essa pancada na gente, não só considerações finais, vocês por favor abrem a Bíblia, né? Porque eu mesmo já vou ler a partir de agora, porque o que você falou agora desse final, de seu caminho, de você completou com o que tem que ser feito, eu estou ignorante, não estou tão profundo, eu vou ler hoje com certeza tudo isso. Muito bom. Porque me deixou meio marcado. Sim, e o nosso convite pra galera também, né, começar a ler, porque não vai ter outra, né, que a gente falou antes. Não tem outro caminho a não ser Cristo, a não ser a Bíblia. Tá, só pra deixar claro, isso é uma série de 3 vídeos, tá? Esse é o primeiro. Que começa. Então, assim, a gente volta com mais pessoal. 2 vídeos e se tudo der certo, ela vai virar nossa host junto com a gente aqui. Vamos que Vai vamos. ser Tititi, por favor, criem com a gente um novo nome, que agora é Tititi mais um. Então Mas agora bom demais, né? Eu acho que foi muito positivo esse. Eu achei, Fico muito feliz de ter todos que a vindo, gente obrigado. conversou, Sim, acho que foi um obrigada a dos que vocês. mais a gente conseguiu trazer em profundidade, Sim. além da gente, assim. Amém. É aquele Deus. saber que a gente não sabe tudo, né? Você não sabe tudo. A gente... É brincadeira dessa parte, muito Obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto. Até a Aê. próxima. Tchau.